Cheguei, gente do Brasil! Para quem está iniciando, não sabe fazer um pão de ló, não sabe fazer um bolo, não sabe fazer decorar bolo, rechear bolo, eu quero dar uma ideia legal para vocês nesse vídeo aqui. Quero apresentar para vocês aqui uma placa de pão de ló, a qual eu tenho já a receita dela aí no canal pronto para vocês. Vou deixar o link aqui no card para vocês de como fazer esse pão de ló. Vou utilizar aqui, vou fazer aqui um bolo de 5 kg. Essa placa de pão de ló, ela me rende um bolo de 5 kg. Tenho aqui uma bandeja aqui, essas bandejas número 7, para fazer um bolo de 5 a 7 kg. Então vou utilizar ela, porque muita gente não sabe como fazer um bolo, não pega os macetes aí e não consegue compreender. Então eu vou dar uma dica, uma ideia legal nesse vídeo para vocês. É só vocês pegar o passo a passo correto, de ponta a ponta, como foi feito esse bolo aqui, que vocês vão entender o processo de fazer e vai falar assim: eu não sei fazer um bolo, eu queria fazer e não consigo. Você consegue fazer, apenas você precisa ter determinação e coragem. O que é coragem? É você estar na sua zona de conforto e dar um passo para frente e realizar aquilo que você mais deseja. É fazer um bolo? Então pega esse vídeo aqui, pega o pão de ló que está aqui no card, como eu mostrei. Vou ensinar a fazer o recheio, a placa de pão de ló, como cortar, como rechear, tudo até o final do bolo, desse bolo aqui. Depois para frente você pode fazer como você quiser. É só você aprender esse macete, esse passo a passo aqui. O que eu vou utilizar aqui? A placa de pão de ló, uma calda, que eu vou deixar a receita para vocês, uma calda feita, um abacaxi cozido, aqui tem um abacaxi desse pérola ou aquele Havaí, com um copo de açúcar. Você coloca no fogo para cozinhar, deixa ele picadinho, cozinha ele até ele ficar amarelinho. Para utilizar para recheio, você retire toda a calda dele, porque eu vou misturar no recheio e vou mostrar como que eu vou misturar no recheio. Então vamos mostrar também, vou usar para o recheio um chantilly e 2 caixinhas de leite condensado cozida na panela de pressão. Vai cozinhar ali por 40 minutos e vai ficar um doce de leite bem marronzinho para que eu possa misturar nesse chantilly. O chantilly precisa estar bem montado, bem batido, bem firme, e vocês vão agregar, como eu vou ensinar já para vocês, como vocês vão misturar isso aí. Então aqui eu tenho um molhador de calda, tenho aqui 2 corantes a qual eu vou usar, ou na verdade vou usar só um, quer dizer 2 porque tem as folhas. Vou usar aqui também sacos de confeitar descartáveis e papel manteiga. Então são coisinhas simples que você pode fazer e fazer um bolo de 5 kg, facinho, sem problema, e ganhar o seu dinheirinho honestamente. Então agora vamos cortar o pão de ló para vocês entenderem o processo. Aqui no pão de ló, vocês vão ver no vídeo, é claro, tem um papel. Esse papel aqui, a gente remove ele do pão de ló, ele sai facinho, ele está removido. Agora eu vou cortar esse pão de ló. Vou virar ele aqui para vocês, para ver. Vamos cortar. Bom, agora vamos cortar o pão de ló. Vamos tirar essas rebarbinhas bem fininhas aqui. Não precisa fazer isso depois que vocês rechear o bolo. Vocês já vão fazer isso antes de rechear o bolo. Tira as laterais do bolo. Vamos virar aqui. E vamos utilizar uma régua para que saia bem certinho aqui. Um pedacinho de papel. E a faca sempre inclinada. Nunca corta assim. Corta sempre com a faca assim, ó. Marcou os 4. Depois que marcou, vocês vão pegar, abre aqui assim e enfia a faca aqui, ó. Depois é só arrastando a faca devagarzinho, serrando, que já ela vai pegar esse trilho aqui, esse guia aí, e vai cortar o bolo, vai cortar o pão de ló do jeito que tá aí. Feito isso, nós vamos retirar esse pão de ló daqui, ó. Simples e fácil. O pão de ló é muito bom, muito fácil de manusear ele. Ele é excelente para manusear. E aí vamos cortar a segunda camada aqui, ó, também seguindo o nosso guia aqui que eu fiz aqui, ó. Vocês vão seguindo, leva a faca nele, ó, vai só arrastando e vai cortando. Aí vocês conseguem
um corte bem legal. Então aqui agora, depois que nós cortamos, nós vamos retirar essa parte aqui, vamos colocar ela aqui em cima. Vamos tirar a parte também daqui e vamos colocar para cá, para que possamos colocar a nossa bandeja aqui. Agora vamos trazer o pão de ló novamente para essa daqui, ó, essa parte aqui, essa aqui e essa aqui. Vamos tirar uma bandeja, separe ela e vamos colocar essa parte que era de cima embaixo. Ela, por ter essa camada aqui, ela vai grudar o bolo aqui. Muita gente usa o recheio, gruda um pouco de recheio aqui por baixo e firma ela para que, se a pessoa pegar o bolo não sair, tá vendo? Ele vai sair. Quando a gente molhar um pouco esse bolo aqui, o que vai acontecer? A umidade do bolo com essa camada aqui, ele vai colar aqui e esse bolo não vai sair daqui. Então, uma dica legal para você que está iniciando, que não sabe fazer bolo, utilize dessa técnica que o bolo não vai sair da bandeja. Você arrume bem o bolo. Vamos molhar com a calda, que eu vou deixar a receita para vocês aí. Molhar um tanto que o bolo não fique muito molhado e também não fique seco. Que tenha aí um bolo bem molhadinho, úmido. Lembrando que isso aqui é um bolo que vai abacaxi. Então o abacaxi naturalmente já é um bolo que vai ficar úmido, pelo abacaxi ser úmido. Agora vamos aprender a bater o recheio. Depois voltamos aqui. Vamos preparar o recheio do bolo. Vou precisar aqui de 1 litro de chantilly, esses de caixinha bem batido, firme. E 2 caixinhas de leite condensado cozinhadas em panela de pressão. Ou pode colocar aí o doce de leite. Aqui tem 800 gramas de doce de leite ou 800 gramas de leite condensado cozido. Vai ficar um doce de leite maravilhoso, cozido aí a 40 minutos na panela de pressão. Depois que pegou pressão, 40 minutos, fica marronzinho assim, fica perfeito aí. Os de caixinha, para cozinhar ele é fácil. Coloque ele num papel alumínio bem fechadinho, coloque dentro da panela de pressão e deixe cozinhar 40 minutos. Agora vou pegar o chantilly e o doce de leite e colocar numa bacia separada para misturar ele. Não vou misturar ele com batedeira para não deixar ele mole. Essa mistura fica um creme maravilhoso, um chantilly com doce de leite muito bom, muito gostoso, e depois vou misturá-lo com abacaxi. Então vamos ver o processo aqui, como vai ser feito. Vou pegar aqui a bacia, tá aqui a bacia que eu vou utilizar. Vou colocar esse doce de leite todinho aqui dentro, tá todinho aqui dentro, todo o doce de leite. Agora vamos colocar o chantilly também aqui dentro. O chantilly ele tem que estar bem batido, bem firme. Agora vamos misturar lentamente isso aqui, não precisa bater com força. Coloque um pouquinho só de força aqui, não ponha muita força, só para misturar o chantilly no doce de leite. Pronto, já está pronto, já ficou firme, creme firme, muito bom para recheio, não precisa ser muito duro, apenas que tenha a consistência que vai ficar no bolo e não tenhamos aquele recheio duro dentro do bolo, mas um recheio cremoso. E esse recheio aqui é divino, é sensacional. Bom, já temos o recheio pronto. Agora vamos utilizar aqui um saco de confeitar. Vamos cortar ele aqui e vamos virar ele ao contrário. Vamos pegar ele e vai virar ele ao contrário, por causa dessas rebarbas para não atrapalhar a gente no manuseio. Virou ao contrário, coloque um bico perlê desses grossinho e encaixe o bico certinho aqui. E vamos usar o recheio que batemos. Vamos encher esse saco aqui. Vou tirar um pouquinho aqui. Vamos utilizar desse recheio para fazer uma base, uma estrutura para o bolo. Então eu vou usar um pouco a primeira e vou ver quanto que eu vou usar nessa primeira base aqui. Eu vou estruturar ele com esse chantilly, ó. Vocês façam isso aqui, ó. Se vocês não têm um aro para fazer um bolo nessa magnitude, vocês façam isso daqui para segurar o recheio, que às vezes o recheio ele é um pouco mais mole e você consegue deixar ele firme
e ele não vai vazar fazendo esse processo aqui, ó. Tá vendo? Estrutura bem a lateral do bolo. Já podemos colocar o recheio aí no centro do bolo. Como eu utilizei aqui um pouco do recheio, agora eu vou misturar nesse recheio aqui o abacaxi. O abacaxi está totalmente sem calda. Vou colocar ele aqui dentro e vou misturar ele no recheio. Não vou bater, eu vou só misturar ele no recheio. O recheio vai ficar firme, vai continuar ficando firme. E o abacaxi vai agregar nesse recheio aqui. Isso aqui fica sensacional, galera. Fica um recheio maravilhoso. Chantilly com doce de leite e abacaxi misturado dentro. Sabendo fazer, ele não vai amolecer. Agora, se você colocar ele na batedeira e bater isso aqui, aí ele vai amolecer. Mas fazendo do sistema, do processo que eu estou fazendo, vai ficar um recheio firme, como está aqui, ó. Fica um recheio bem firme. Agora vamos tirar o recheio e trazer o bolo de volta para cá. Vou utilizar aqui metade desse recheio. Eu quero o meu bolo bem recheado. Aqui eu já tenho a metade. E com a utilização de um pegador, um raspador, uma faca torta ou qualquer espátula que vocês tiverem, vamos fechar o recheio aqui, para que possamos ter uma camada legal de recheio. Isso aqui, gente, é uma dica que eu dou para vocês que não têm condições de comprar um aro. Essa base serve como se fosse o aro para vocês, tá? É uma base para vocês colocar o recheio, aí usa isso aqui, para que possa deixar o recheio certinho e nivelar o recheio. Vai virando o bolo, se você não consegue trabalhar com ele parado, e vai alisando esse recheio e fechando totalmente ele para que a camada fique da mesma espessura. Tá vendo? Vou só vocês fazerem isso aqui e vocês têm um aro manual aí na mão de vocês para vocês fazerem um recheio, um acabamento assim no recheio. Isso que eu estou fazendo aqui não é necessário vocês fazer, apenas para mim nivelar mais o recheio, mas se vocês quiserem fazer isso aqui, vocês vão nivelar mais o recheio de vocês. E isso ajuda muito para quem está começando. É uma técnica simples, fácil de fazer. Vocês estão vendo que não tem muito segredo. O recheio está firme aqui, ó, tá vendo? Ele está firme. Agora eu vou trazer aqui a segunda camada. Agora eu pego aquela parte de baixo, aquela que é onde eu tirei o papel, e coloco ela aqui nessa parte aqui do recheio, tá vendo? Eu vou colocando ela e acertando ela onde está o recheio. E como eu faço melhor isso? Pego esse raspador e vou apertando, ó, e vai nivelando ele já vai deixando ele retinho, para quando eu for colocar o chantilly, o meu bolo já está totalmente reto. Faço isso em todas as partes do bolo, vou apertando, ó, e o recheio vai nivelando aqui. Tá vendo? Para quem está aprendendo, para começar agora, é uma técnica muito simples, muito fácil para vocês fazer. Se vocês não sabem fazer as placas individual, você faz uma placa só, corta ela em 3 pedaços iguais e vai modelando aí o seu bolo com o recheio feito dessa forma, você utilizando esse tipo de traçado que eu estou mostrando para vocês aqui. Agora vamos molhar novamente. Esse pão de ló, galera, é maravilhoso. Tem muita gente já fazendo só as suas encomendas com esse pão de ló. É um pão de ló maravilhoso. Eu aconselho vocês a fazer ele aí. É muito divino. Fica maravilhoso. Eu não vou molhar mais que isso porque é um bolo com recheio de abacaxi. E a estrutura dele já, por si próprio, ele fica úmido. Vamos novamente fazer nossa estrutura aqui. Como esse recheio ele está firme, vocês podem perceber que ele está firme. Ajuda isso aqui? Ajuda. Mas quando você tem um recheio mais mole, isso compensa bastante. Só que ajuda bastante vocês fazer esses tipos de estrutura aqui. Bom, terminei aqui a estrutura lateral que eu preciso. Como o recheio está firme, não preciso fazer mais que isso. Coloco novamente o restante do recheio aqui, ó. Aí todo o recheio está no bolo. Novamente, vamos pegar aqui e espalhar no bolo. Usando aqui
o raspador ou puxa-saco para que eu possa trabalhar certinho com o recheio. E vai fechando totalmente aí o bolo, que vai ficar maravilhoso, fechando ele dessa forma. É um recheio cremoso, muito bom, não é mole e também não é firme. Sabendo fazer como eu fiz aí, fica muito estruturado. É um recheio maravilhoso. Com abacaxi, então, gente, muita gente também usa com ameixa, isso aqui também fica divino. Com pêssego, com morango. Você pode utilizar vários tipos de frutas nesse recheio aqui, ok? E aí vamos fechando o recheio, finalizando aqui e deixando ele sempre niveladinho para que a próxima camada de bolo venha aqui para cima. Dá uma leve arrumadinha na lateral, que você vai ver onde está mais fino, onde estiver mais grosso, você vai dar uma consertadinha nele. Aqui para mim já está ótimo, o recheio está bom. Agora é só colocar a última camada de bolo em cima. Tá vendo? Aqui ficou um pouco baixinho. É só pegar um pouquinho do recheio de qualquer parte aqui e trazendo aqui, que isso aqui ajuda para o bolo ficar nivelado. Agora vamos colocar o pão de ló que sobrou aqui. Aqui ele deu uma quebradinha aqui na hora do manuseio, mas não tem problema. Pego ele aqui e coloco ele em cima desse recheio. É muito saboroso, muito macio esse pão de ló, bem estruturado. Vamos pegar aqui o raspador e apertando. Apertando e deixando o nosso bolo retinho, até as laterais bem retinha, para que possamos alisar e o bolo ficar perfeito. Claro que você que fazer isso no aro, o bolo vai ficar mais retinho. No olho aqui, como no aro fica mais retinho, aqui é só você ir fazendo isso e acertando. O detalhe depois é o chantilly que vai dar o acabamento e aí você acerta melhor ele. Nós vamos molhar ele, deixar bem molhadinho. E tá aí, agora vamos levar para a geladeira, deixar ele gelando aí por mais ou menos uma meia hora, uma hora, enquanto preparamos o chantilly e as rosas, a decoração que eu vou colocar nesse bolo, vamos preparar antes de alisar ele. Vamos levar para a geladeira agora. Vamos fazer as rosas agora para colocar em cima do bolo. Vamos deixar ela adiantada, vamos deixar ela congelando para quando eu terminar o bolo, as rosas já estar pronta. Então aqui você vai pegar esse aparelhinho de fazer rosa. E com um chantilly colorido aqui, de uma cor pink, nós vamos fazer umas pétalas de rosa nesse aparelhinho. Então vai vendo, vamos fazer esse movimento e vamos construindo as pétalas uma a uma, até que fiquem todas perfeitas. Então aqui você vai pegar esse aparelhinho de fazer rosa e com um chantilly colorido aqui, de uma cor pink, nós vamos fazer umas pétalas de rosa nesse aparelhinho. Então vai vendo, vamos fazer esse movimento e vamos construindo as pétalas uma a uma, até que fiquem todas perfeitas. Então estão todas prontas, vamos levar para congelar agora. Assim que terminar de alisar o bolo, nós vamos retirar e fica muito mais fácil para decorar o bolo. Então é para adiantar o serviço. O bolo já está geladinho, já fizemos a decoração que a rosa já está congelada, já está sendo congelada. Agora vamos colocar o chantilly em cima do bolo e vamos alisar o bolo. Para você que está iniciando, faça isso, coloque no centro do bolo ou vai espalhando mais e vai trazendo do meio para as pontas todo o chantilly. É dessa forma que vocês vão aprender mais fácil. Sempre carregue do meio para as pontas. Você traga o que tem no meio, traz para as laterais. Simples, fácil, não tem muito segredo para vocês aprender a alisar um bolo. Use a espátula que você está aqui, eu estou usando uma espátula lisa. Agora, se você não gosta, não sabe alisar
não consegue alisar desse jeito, pega um saco de confeitar, enche ele e aplica em todo o bolo. Depois é só fazer esse acabamento que eu estou fazendo aqui, deixando ele liso a parte de cima, tá vendo? Vamos planando a parte de cima para quando fazer a lateral já ficar mais fácil para alisar o bolo. Isso aqui, para você que está iniciando, é a maneira mais simples para você aprender a fazer ali os bolos. Então vou deixar bem pronto para vocês. Agora é só carregar de chantilly e ir fazendo esse processo aqui, ó. Tá vendo? Vai trazendo o chantilly e vai como se fosse, e vai carregando cada pedacinho desse aqui. Não pega uma parte dessa de chantilly e coloca na lateral toda assim, trazer ele todinho aqui e vai ficar mostrando o bolo. Esse processo aqui é o mais correto para vocês fazerem. E assim nós vamos terminando totalmente a lateral, as 4 laterais do bolo. Aí vai acertando as pontas. E arrasta essa sobra, arrasta ela para dentro do bolo. E assim vocês vão fazendo e deixando o bolo retangular e bem lisinho em cima. Aí vocês vão fazendo isso aqui, ó. Vocês vão acertando de cada ponta, vocês vão arrastando para o meio, ó. Aqui vocês vão nivelando o bolo. Depois nós vamos alisar ele. Coloque a faca em cima. Ó, solta a faca. Vamos lá, solta a faca. Você pega a faca e solta aqui, ó, sem tremer. Se tremer não tem problema. E vai arrastando. Não aperta a faca. Só solta nesse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Soltou a faca e arrasta ela. Isso você vai fazer algumas vezes e o bolo vai ficando lisinho. Como aqui eu vou colocar rosa, não tem tanta necessidade de alisar tanto, que eu vou fazer uns detalhes, vou escrever. Agora, como vamos tirar essa rebarba aqui? Vai pegar a faca aqui e vai colocar aqui do lado e vai passar para baixo. Tá vendo? E vai tirar essa rebarba e o bolo vai ficar retinho. Novamente, para entender, coloca a faca aqui e arrasta ela sem apertar, só solta a faca para baixo. Isso aqui que vai ficar do bolo, isso aqui nós vamos tirar depois com o frisado do chantilly. E vamos fazer isso em todo o bolo. Vamos pegar aqui agora e vamos tirar. Trouxe aqui, colocou aqui e vai só descendo na viradinha. E é isso aí. Para quem está aprendendo, é simples, fácil. Fazendo esse processo já está bom para você pegar suas encomendas aí e ganhar dinheiro. Aí o bolo ficou bem lisinho. Desse jeito tá ótimo para quem está começando. Você chegar a fazer desse jeito aqui tá bom. Mas se ficar um pouquinho mais para lá e para cá não tem problema. Você vai acertar com o passar do tempo e com trabalho e dedicação. Bom, se você não consegue alisar o bolo, não consegue deixar ele plano em cima, tem uma dica para vocês. Muita gente não gosta de fazer isso, mas fica legal e tem gente que faz isso, faz na lateral, porque não pode ser feito em cima. Pega uma faca de serra, como essa aqui, tá vendo? Ou pode ser uma menor, e vai fazer um desenho em cima do bolo, igual eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Pega aqui, e aí você vai fazer um desenho em cima do bolo. Tá vendo? Faça umas ondinhas em cima do bolo, e fica bacana também, e você vai deixar o seu bolo com outra textura em cima. Pode fazer de vários jeitos. Então eu fiz esse aqui para vocês verem como que fica. Aí tira a rebarbinha aqui, só o que sobrou aqui. E tá pronto aí. Então, para ficar bem claro, como eu fiz isso aqui, faca de serra, coloca aqui na ponta, tá vendo? E vai só arrastando. Aí você define onde você quer os riscos. E aí fica lisadinho, fica uma textura diferente, frisadinho em ondas. Fica bacana também. Para você que está iniciando, você pode fazer isso. Fica muito legal. E fica uma decoração diferente em cima, de vez de ficar aquela coisa lisa. Então, para você que está iniciando, é bacana fazer isso aí. Agora vamos frisar esse bolo. Olha como que fica por cima. Fica riscadinho. Com umas ondinhas em cima.
Agora eu vou frisar o bolo. Aqui eu vou usar um bico de frisar, esses que é rasgadinho aqui, vou deixar o número dele na descrição do vídeo para vocês. Vou passar um pouco com ele e depois com outro de outra cor. Então vamos começar daqui, ó. Tá vendo? Comece daqui. Vou fazer esse processo aqui, ó. E vai levando até o final do bolo desse jeito aqui. Vou fazer duas camadas, duas fileiras com esse bico. Agora eu vou fazer uma assim, ó. Vou dividir o bolo aqui no meio e em 3 partes iguais aqui. E vamos trazer, deixar ele passar lá que nós vamos tirar essa rebarba com a faca, ó. Faz isso aqui. Não precisa correr, só ir devagarzinho. Fez isso? Tire essa rebarbinha aqui, ó. Tirou daqui e tirou daqui. Agora eu vou usar o bico que eu fiz a rosa e vou colocar uma outra cor. Vou colocar a mesma cor que eu fiz a rosa, o chantilly, que seria esse chantilly aqui, ó. O chantilly, vou tirar o bolo para lá um pouquinho. O pink, ficou um pink muito bonito. Agora eu vou colocar ele num saco de confeitar, descartável, com o bico de rosa que eu usei para fazer as rosas. Com esse bico, com o fino, mais fininho eu vou deixar para cima e o mais largo eu vou deixar para baixo. Então a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Vamos seguir essa mesma fileirinha aqui, ó, que fica um frisado bem bacana, bem simples, que você vai aprender e vai fazer, tá vendo? Põe aqui e faz isso aqui, ó. Aí gruda aqui, dá uma de para cima, ó, tá vendo? Vai levando e vai fechando aí a fileirinha. Agora aqui nós vamos fazer isso aqui, com o mesmo bico, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai ficar fazendo ondinha, ó. E vai fazer isso até o final do bolo. É um frisado simplesinho, que às vezes as pessoas acham que frisar um bolo é tão difícil. Você pode inventar tanta coisa para fazer num bolo, tanta experiência de fazer. Ainda que vamos dar um outro detalhe em cima aqui. Então vamos fazer isso nas 4 laterais primeiro. Agora vamos tirar essa rebarba colorida aqui, dos dois lados. E vou fazer esse processo nas 4 laterais, mas só de fazer na primeira vocês já compreenderam como funciona. Agora eu vou fazer nas outras. Vamos escrever em cima do bolo aqui agora. E aí você define como você quer escrever em cima do bolo. Aqui eu vou escrever e vou colocar rosa na parte de cima. Vamos pegar as rosas já congeladas, já estão geladinhas, e vamos aplicar em cima do bolo com auxílio da própria tesoura que eu tirei. Ela está firme, ó. Então tem como você pegar com a tesoura. E aí eu vou colocando aleatoriamente aqui em cima do bolo. E vamos colocando as rosas e dando forma ao bolo. A rosa está gelada, viu, gente? Eu vou pegar com a mão e colocar aqui para vocês verem que ela está gelada, viu? O chantilly gelou, já ele volta ao estado normal dele. E aí eu vou definindo aqui como eu quero colocar as rosas em cima do bolo. Aqui eu vou fazer as folhas com um papel manteiga. Tem papel manteiga aqui.
faço esse processo e faço um funilzinho aqui, um biquinho para mim. Com o auxílio de um durex, eu fecho aqui para que não solte. E aqui dentro eu vou colocar o chantilly verde. Com ele pronto, eu vou apertar aqui e vou colocar um pedaço de durex para ele ficar mais firme. E vou cortar essa pontinha em V aqui, ó. E aqui aleatoriamente eu vou aplicando as folhas assim, ó. Tá vendo? Sempre apertando e fazendo com que a folha vai pegando forma aqui assim, ó. Você pega aqui, vai apertando e vai fazendo isso aqui, ó. Depois eu fiz um outro biquinho daquele e vou cortar aqui na pontinha para mim fazer uns arranjozinhos, tá vendo? Vou cortar aqui para fazer isso aqui, ó. Aí a cliente me pediu para colocar alguns morangos aqui. Então eu vou fazer uns biquinhos aqui, onde dá para me colocar alguns morangos. Aleatoriamente. Uma geleia de brilho fácil de fazer, tem no canal aí para vocês fazer. Com o auxílio de um garfo, espeto um morango. Esse morango na geleia de brilho. Tiro o excesso. E coloco o morango. Depois que eu finalizei tudo aqui, eu vou jogar um pouquinho com um borrifador desse que é fácil de encontrar. Vou jogar um pouquinho de brilho em cima desse bolo para dar um brilho bem bacana no bolo. E aí eu defini o bolo, como ficou maravilhoso. Ficou muito bonito para quem quer aprender a fazer um bolo simples, fácil, sem segredo nenhum. Aí você vai fazer esse bolo, vai fazer para o seu cliente e vai ficar tudo beleza pura. Tá aí, para vocês que querem fazer um bolo simples, está começando agora, acho que não tem condições e capacidade de fazer, faça um bolinho simples assim, um frisado simples, fácil de fazer, que você pode aprender simplesmente fazendo o passo a passo que eu ensinei aqui. Recheando, cortando, recheando, alisando e decorando como eu ensinei aqui. Vocês vão fazer bolos muito simples e fáceis. Depois, com o tempo, vocês fazem mais sofisticado. Então tá aí mais um bolo para vocês aprender aí. Para quem está iniciando agora, que não sabe nada, que fala que não sabe fazer, é só pegar o passo a passo. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então é isso. Bom Deus quer sempre isso da gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre isso da gente. Fui!